disponível no Canvas 14 dias e no YouTube até o final do semestre, tá bom? Então, a gente acabou de fazer uma revisão da questão de o são as memórias cache, como é que elas funcionam, questão do primeiro tipo de estrutura para memória cache, que é justamente o mapeamento direto. E aí, agora nessa aula, a gente vai estudar os outros tipos de estrutura, de organização que a gente pode ter para a nossa cache, discutir algumas questões de desempenho e, dando tempo, no final da aula, eu vou inclusive mostrar um código em C de como que a memória cache realmente ela tem um grande impacto quando você está desenvolvendo. E vocês vão ver isso na prática, que o princípio da localidade pode ser sim explorado para aumentar o desempenho de um determinado algoritmo, tá bom? Então tá. Daí a gente justamente viu que na cache mapeamento direto a gente pode colocar simplesmente um bloco por linha da nossa cache, ou por slot da nossa cache. Daí o Matheus até perguntou agora ali na revisão, beleza, o que acontece se a gente tiver dois endereços de memória que têm a mesma tag, né? Ou tem a mesma tag e mapeiam para a mesma linha. Bom, aí nesse caso a gente teria um problema, porque se a gente tem dois endereços mapeando para a mesma entrada na nossa cache, para a mesma linha e tem as mesma tag, quando a gente utiliza uma cache de mapeamento direto, a gente tem o que a gente chama de conflito entre esses dois endereços, certo? Quando a gente tem justamente esse conflito, quer dizer que a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente coloca um bloco, ou a gente vai colocar o bloco. Porque o endereço dos dois blocos estão mapeados para a mesma posição na nossa cache. Então aí o que acontece? A gente vai modificar esse problema, né? A gente vai atacar esse problema, tem diferentes jeitos de atacar. Um dos jeitos de atacar partir para uma outra estrutura da nossa cache, que é justamente a cache associativa por conjunto. A ideia é a seguinte, na nossa cache tradicional, que é a de mapeamento direto, a gente tem, então, um slot, um bloco por linha. A gente relaxa isso. Na nossa cache associativa por conjunto, em vez da gente ter um bloco de memória por linha, a gente fala assim, não, eu posso ter N blocos de memória por linha, ou N blocos de memória por slot. E aí, quando a gente faz isso, quando dois blocos diferentes eles se mapeiam para a mesma linha, a gente vai ter mais posições para colocar esse nosso bloco. Então, a gente vai ver no próximo slide como é que seria justamente essa estrutura de como que a nossa memória ela seria organizada, a nossa memória cache seria organizada nesse caso. Mas só algum conceito novo aqui que surge é que, no caso, como para cada linha a gente tem até N blocos, a gente tem N blocos que podem ser mapeados para ali, a gente fala que essa associatividade, que isso que é a associatividade, por isso a palavra associatividade por conjunto, a gente fala que ela é N-way, ou em português seria N associativa. Ou quando a gente fala assim, eu tenho uma cache que ela é 2-way, que é esse caso aí, 2 associativa. Quer dizer que na linha da cache, quando você pensa na linha, você pode colocar 2 blocos naquela linha, tá certo? É claro que se você tem um número maior de blocos que você pode colocar por linha, e você mantém o número de linhas fixo, você tem um maior espaço de armazenamento, tá? Então tem que fazer esse tipo de atenção. Vamos tentar entender então aqui como que funciona como que é estruturada a nossa cache associativa por conjunto. Aqui, a gente continua dividindo o nosso endereço nessas 3 porções, que seria a tag, o slot e o deslocamento. Só que agora a gente repara uma coisa. Aqui na nossa tabela, a gente tem, na nossa tabela, que seria a nossa memória cache, a gente tem justamente esses dois blocos por slot. Eu vou desenhar aqui. Esse aqui seria justamente... Nossa, hoje eu estou de trimelique, gente, peraí.
Tá de novo. Agora ficou bom. Esse aqui seria o nosso primeiro bloco. E esse seria o nosso segundo bloco. A gente consegue ver essa divisão aqui clara. Bloco 1 e bloco 2. E aí o negócio é o seguinte. Quando eu vou armazenar um bloco, ele pode estar armazenado um determinado bloco na minha cache, ele pode estar em qualquer um dessas posições da minha cache numa determinada linha. E aí, como que funciona? Ó, chegou o endereço que eu quero acessar. Aí a gente particiona o endereço em três. A porção do meio a gente continua utilizando para falar qual que é o índice, qual que seria a linha ali da nossa cache, o slot da nossa cache que a gente está acessando. Beleza. E aí a gente tem esse campo tag, ele vai falar qual que é o bloco, qual que é o bloco que a gente está querendo. E aí, para isso, a gente vai ter que utilizar um comparador para ver onde que aquele bloco está armazenado na minha linha. E aí a gente vai ver, ó, se o bloco ele tiver se ele for o primeiro bloco da linha, ele vai estar aqui. Se não, ele pode estar no outro lugar, tá? E aí a gente continua usando o campo de deslocamento para falar onde naquele bloco, qual que é aquela palavra que a gente está acessando. Legal? Só adiantando uma pergunta aqui, Pedro, eu posso ter o mesmo bloco mapeado para as duas posições na mesma linha? Não, a gente só tem um bloco, ele só pode estar sempre mapeado para uma posição na nossa cache, certo? E reparem aqui uma outra coisa aqui que é interessante de reparar, que é justamente que cada bloco vai ter o conjunto de os metadados para ele. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui são os metadados do bloco 1. Da mesma forma, a gente tem aqui os metadados do bloco 2. Certo? Então, a gente tem que ter os dados e os metadados. Aí, olha só. Falando nisso, a gente consegue ver algumas diferenças estruturais. Mas antes de eu perguntar as diferenças estruturais que vocês enxergam aí, eu queria saber, tá tranquilo qual que é a ideia por trás da cache associativa por conjunto, gente? Coloca aí dúvidas aí embaixo, por favor. Enquanto eu resumo aqui o que é a associatividade por conjunto. Perguntem aí, gente. Ó, o Vitor está perguntando. Vitor, eu acabei de falar isso. A tag ela não pode repetir nos dois blocos. Eu não sei se você está entendendo. Aqui é que eu não posso ter a tag 10 e a tag 10 na mesma linha aqui, não. Sabe? Mas eu posso ter não do mesmo endereço, vamos falar assim, tá? Não do mesmo endereço. Tipo, eu não posso ter o mesmo bloco, do mesmo endereço de memória, mapeado duas vezes na cache. Mas eu posso ter blocos diferentes, né? Mapeados ali na nossa linha de cache, mas só que necessariamente eles têm que ter tags diferentes. Porque se eu tiver tags iguais, ele tem que estar em outra linha. Entendeu? Porque justamente quando eles têm tags iguais, a gente está tendo um conflito de linha. Tá? Beleza? Legal. Mais perguntas aí, gente, sobre a cache associativa por conjunto? Coloquem aí perguntas.
Se não tem perguntas, eu vou fazer umas para vocês. Ó, então, a gente viu a cache de mapeamento direto, onde a gente colocava um, um bloco por linha, certo? Nesse caso, é, a gente tem mais de um bloco por linha. Quais são as implicações na nossa organização, na nossa estrutura que vocês conseguem enxergar aí? Coloca aí para mim, para eu ver. Quais foram as implicações? O que eu tive que adicionar ou remover do meu mapeamento direto? Digam aí, gente. O que vocês acham? Ó, o Matheus está digitando. Ó, o Matheus perguntou uma coisa, na verdade. O Matheus perguntou assim: quanto maior for o número de blocos por linha, maior a probabilidade de dar conflito? É justamente o contrário, Matheus. Quanto maior o número de blocos por linha, menor a probabilidade é, porque eu vou ter mais lugares para colocar aquele meu bloco. Entendeu? Então, a cache associativa por conjunto, ela tenta resolver esse problema colocando mais possibilidades de onde que eu posso colocar o meu bloco quando eu tiver um conflito. Respondido, Matheus? Conseguiu ver, enxergar isso? Legal. E você consegue ver aí, enganchando aí, você que está prestando atenção aí, você consegue ver qual que seria a diferença estrutural dessa cache associativa por conjunto com a cache de mapeamento direto? Volta lá no outro slide, se você tiver com o slide aberto. Ou qualquer um aí. Gente, me fala aí o que vocês conseguem visualizar. Qual que é a diferença entre as duas ali? Tipo, na organização e na estrutura entre as duas caches. O Arthur está digitando. O Arthur disse que a organização é a mesma. Muda apenas a quantidade de direções para apontar. Será? Vou falar assim, ó, gente. Se a gente reparar bem na outra estrutura, a gente tem também naquela outra nossa cache, no exemplo da cache de mapeamento direto, a gente tem 4 linhas. Né? Se a gente tem 4 linhas no mapeamento direto, lá cada linha pode ter um bloco. Aqui, cada linha pode ter 2 blocos. Essa pequena diferença aí, ela faz toda a diferença. Que quer dizer que se eu tenho o mesmo número de linhas, mas eu dobrei o número de blocos por linha, eu dobrei o espaço, eu dobrei o número de blocos que eu posso colocar na minha cache. Então, se eu tenho uma cache de mapeamento direto de 1 MB com 1000 linhas, né? Se eu tenho uma cache de 1000 linhas, mas agora com 2 blocos por linha, eu vou ter 2 MB, certo? Então eu dobro o tamanho, se eu mantenho o número de linhas o mesmo. Então, primeiro que o tamanho ele é maior nesse caso. Segundo, eu tenho que adicionar mais bits, né, mais metadados na minha cache para justamente fazer o controle desses dados que eu estou armazenando em cada linha. Então, eu tenho esse segundo ponto.
E por fim, aqui nesse caso, eu introduzi essas duas, eu introduzi essa estrutura aqui, que é justamente o comparador. Na verdade, na outra cache eu tinha apenas um comparador. Aqui agora eu vou ter que ter N comparadores para eu verificar qual que qual daqueles blocos ali que estão na minha posição da minha cache que eu estou acessando, qual que é o bloco, para justamente fazer essa pesquisa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que assim, a cache associativa por conjunto, ela permite uma flexibilidade maior, mais flexível. O que seria mais flexível? Quer dizer que, como eu posso colocar o meu bloco de memória em mais posições, eu sou mais flexível, porque justamente eu reduzo o número a probabilidade de conflitos na minha cache. Mas ao mesmo tempo que ela é mais flexível, ela é mais onerosa. Mais onerosa. Porque o negócio é o seguinte, tanto eu vou precisar de mais metadados, mais circuito para eu implementar essa cache, como também, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente estava projetando a ULA e a gente falou da questão do caminho crítico, quanto mais comparadores que eu coloco aí, maior vai ser o tamanho do meu circuito, mais tempo o sinal demora para propagar pelo circuito e assim por diante. Então, assim, existe um balanço aí entre a flexibilidade e a questão do custo, do desempenho que a gente consegue nessa cache. Entendeu? Ficou claro esse ponto aí, gente? Sim? Para o Arthur tá claro? Para quem mais tá claro? Comenta aí que eu quero ver, gente. Legal. Vitor, tá tranquilo? Ó, tá tranquilo para as pessoas aí. Legal, então. Então, olha só. Se na cache associativa por conjunto a gente tinha justamente um número de linhas, né? A gente pode colocar N blocos na linha. Se a gente extrapolar isso, a gente fala assim, beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter um único slot, como se fosse uma linha só, mas aí nela eu posso colocar todos os blocos da minha cache. Que aí a nossa flexibilidade é o seguinte, toda vez que eu for lá, eu for colocar um bloco na minha cache, eu posso colocar ela em qualquer slot. Que lá na cache associativa por conjunto, eu estou justamente dando a opção de, eu tenho que colocar esse bloco aqui, eu posso colocar ele em N slots, né, da minha linha. Uma outra coisa eu posso falar assim, beleza, então agora, em vez de eu poder colocar só nesses slots da minha linha, eu falo assim, não, eu posso colocar em qualquer slot, porque em qualquer posição, porque assim, eu só tenho uma linha na minha cache. Então, aqui é uma cache, vamos falar assim, ela é o ápice da nossa flexibilidade. Possui um slot com N blocos. Vamos tentar entender aqui como é que funciona. Então, a cache completamente associativa, ela é justamente uma cache onde você tem a possibilidade de colocar o nosso bloco em qualquer uma daquelas posições, porque a gente tem justamente esse tanto de comparador aqui que a gente coloca. Então, a gente tem a flexibilidade máxima. Então, vamos colocar aqui, flexibilidade máxima. Flexibilidade máxima no mapeamento. Porque toda vez que a gente tiver uma decisão de mapeamento, a gente pode colocar o nosso bloco em qualquer uma daquelas posições da nossa cache. O único problema é que agora a gente, em vez da gente ter, igual no exemplo anterior, a gente tinha 2 comparadores, aqui a gente vai ter que ter N comparadores. Então a gente consegue observar que realmente o custo do circuito ele cresce bastante. Porque não só a gente tem que ter os tags de todos os metadados de todos os blocos armazenados,
como também a gente tem que adicionar muitos comparadores na nossa cache. Então fica uma coisa bem cara. Daí eu posso perguntar para vocês, tá, beleza. Eu tenho esses três projetos. Né? Eu tenho três projetos que eu quero dizer, três estruturas possíveis. Então a gente tem mapeamento direto, tá? Mapeamento associativo por conjunto. Arthur, diz aí, eu vi que você ia digitar uma coisa. Mapeamento completamente associativo. Por que a gente por que a gente tem que ter N comparadores e não só um comparador que desvia direto? Porque justamente a gente tem que fazer a comparação de se esse endereço de bloco aqui, ele é o mesmo, se esse campo aqui, ele é o mesmo que está armazenado aqui. Dentro desse campo aqui. Porque se ele não for o mesmo, não significa que bom, nosso não é o dado que a gente está buscando. A gente consegue fazer essa comparação que desvia direto justamente na cache, que é mapeamento direto. Só que mesmo assim a gente continua tendo que ver se o tag do nosso endereço que a gente quer acessar, escrever ou ler, ele é justamente o tag que está armazenado naquela posição. Então aqui é justamente isso que você está pensando, Arthur. Aqui a gente tem um custo grande para comparar, para, vamos falar assim, buscar, pesquisar onde que esse bloco que a gente está querendo acessar ele está. Eu tenho que olhar em tudo. E é justamente esse problema, que eu tenho que olhar em tudo. Então eu aumento eu pioro, né? Eu diminuo o desempenho do meu circuito. Porque eu tenho que olhar em todo mundo. É claro que a busca não é feita sequencialmente igual a gente faria no algoritmo, é feito tudo ao mesmo tempo, mas, mesmo assim, tem um custo de propagação, o custo de construção de circuito e assim por diante. Respondido aí, Arthur? Legal. Então, voltando aqui no nosso resuminho, então a gente tem esses três tipos de mapeamento. O mapeamento direto é justamente um bloco de memória por slot. No mapeamento associativo por conjunto, eu tenho N blocos por slot, mas eu posso ter vários slots. E o terceiro é justamente esse, que é o completamente associativo, onde eu só tenho um slot, ou uma linha, e aí eu posso ter todos esses N blocos nessa mesma linha. Daí eu pergunto, tá, beleza. A gente já falou que o mapeamento completamente associativo, ele traz mais flexibilidade, e o mapeamento direto ele não tem tanta flexibilidade. Eu enumerei 1, 2 e 3. Quem que acha que o melhor é o 1, digita 1. Quem que acha que é o 2, digita 2. Quem que acha que é o 3, digita 3. Tipo assim, vou projetar um computador, eu sempre vou colocar o 1, 2 ou 3. Legal. Legal. Então parece que a maioria do pessoal aí participou. Quem não participou, coloca aí, gente. Pra eu ver. Mas assim, basicamente, não existe o melhor, mas existe um meio termo, que é o que vocês falaram. O 2 ele é um meio termo, ele é um meio termo entre o custo que você tem para construir a sua cache e o custo e o desempenho que ela consegue te fornecer, com justamente a flexibilidade, é uma coisa meio termo. Os processadores que a gente fala assim, os processadores de propósito geral, popular em processadores de propósito geral. Os processadores de propósito geral, ou seja, o processador Intel, processador até mesmo de servidor e tal,
Geralmente eles têm esse tipo de mapeamento, é claro, um mapeamento associativo por conjunto, é claro que você pode brincar com o tamanho do seu conjunto, pode ser um conjunto de 2, 4, 8 vias, depende, tá? Mas em geral, os processadores de propósito geral, eles utilizam esse tipo de estrutura. Tá, Pedro, e por que a gente estuda os outros, então por que é importante? Porque quando você está construindo uma arquitetura, você tem que, lembra, você tem que saber qual que é o tipo de código que vai rodar na sua arquitetura. Então, isso tem um impacto muito grande. Eu vou dar um exemplo prático meu aqui. Na minha tese, a gente tá. Um dos trabalhos recentes que eu escrevi foi justamente esse. A gente estava projetando um processador, um core, que era especial para executar o sistema operacional. E aí a gente queria melhorar todos os parâmetros possíveis do sistema operacional para eles executar melhor. E um dos parâmetros que a gente olhou foi justamente a associatividade. Se a gente colocava uma cache que era mapeamento direto ou uma cache associativa por conjunto ou completamente associativa. No nosso caso, no meu caso, eu vi que era muito melhor colocar uma cache de mapeamento direto e a gente teve ali ganhos de desempenho. A gente conseguiu reduzir o consumo de energia em até 50% do nosso processador. Então, eu só estou querendo falar, em outras palavras, que é justamente quando você vai desenvolver o seu processador, ele vai falar assim, beleza, eu quero projetar um processador para esse tipo de aplicação específica, você utiliza esse tipo de abordagem ou aquele tipo de abordagem. Você tem que ver o que você está querendo executar no seu processador. Tá bom, gente? Então é muito, muito importante isso. Essa questão de sempre, quando você tem uma questão de compromisso na computação, você tem que sempre olhar qual que é o problema que você quer atacar. Tá certo? Ficou claro aí? Deu para motivar, gente? Alguma dúvida? Coloca aí para mim. Se vocês não colocarem que estão com dúvida, eu não vou saber que vocês estão com dúvida. Podemos avançar? Show. Arthur falou que tá de boas. Queria ouvir mais aí de vocês, ó. Pode continuar seguindo. Ó, a Laura entrou. Bom dia, Laura. Demorou então. Vou continuar seguindo, tá bom, gente? Então tá. Aí vamos só preencher algumas lacunas ali que estão faltando, né? Primeiro delas beleza, quando que a cache é acessada? Bom, a gente já viu que a cache ela é justamente um elemento de memória, na memória cache, ela está justamente entre os registradores e a memória principal. Toda vez que a gente acessa, faz um acesso à memória, por exemplo, no MIPS, usando a instrução de load word ou store word, essa instrução ela vai passar pelo nosso controlador, nossa memória cache. E aí, o nosso controlador, a nossa memória cache, ele vai falar assim, beleza, o meu dado está aqui na cache, toma o dado para você. E aí ele vai entregar e colocar no registrador o dado que está na cache. Se o dado não estiver lá, bom, ele vai lá e se encarrega de buscar da memória principal e colocar na cache e depois colocar no registrador. Tá certo? Falando nisso, é importante falar assim, beleza. Então, de certa forma, a gente tem como saber como que os nossos acessos à memória eles estão sendo feitos. Usando uma coisa que a gente fala, que é o trace de memória. Trace de memória. O trace de memória é justamente o rastro. É como se fosse para entender como que a gente está acessando na nossa memória. E isso é fundamental para a gente justamente entender como que está sendo o desempenho da nossa memória cache. Aqui, por exemplo,
a gente está vendo aqui, ó, a gente acessa primeiro o endereço 200, depois o endereço 103, depois o endereço 0, 10 e assim por diante, certo? Aqui, então, com base no trace de memória, a gente consegue fazer o que a gente chama, a gente consegue analisar, compreender, né, compreender o padrão de acesso à memória. Com base nesse padrão, a gente pode fazer um tanto de coisa. Primeiro, a gente pode tentar entender, a gente pode entender qual está sendo o desempenho da nossa memória cache para aquele padrão. A gente pode, talvez, definir qual que é uma estrutura melhor para a nossa cache na hora de projetar. Por exemplo, eu quero uma cache porque, como eu estou acessando a memória desse jeito, às vezes uma cache de mapeamento direto ou uma completamente associativa, ela pode ser melhor ou pior. Então a gente sempre olha para o trace de memória para conseguir enxergar esse padrão de acesso à memória, certo? E isso acontece só a gente vendo as instruções de load e store, por exemplo, pensando no MIPS. Tá, beleza. Então, e como que a cache ela localiza o dado lá dentro? A localização do dado é justamente feita com base no endereço que a gente viu. A gente viu lá que tinha o endereço, aí a gente cortava o endereço em diferentes porções e a gente puxava setinhas para encontrar onde que aquele elemento que a gente estava querendo acessar está localizado na nossa cache. Mas, efetivamente, como que a gente pode enxergar isso de um jeito mais matemático? Na verdade, existe meio que um algoritmo para fazer isso, que é essas etapas aí. Ó. Primeiro, vamos dizer que a gente tem uma palavra lá, um endereço que a gente está querendo acessar na nossa memória. Primeira coisa é determinar qual que é o bloco de memória que a gente está acessando. Então, justamente aqui, a gente usa aqui, por exemplo, vamos dizer que é o endereço, sei lá, 37. Tá? Vamos dar um exemplo aqui prático aqui, que é, sei lá, eu tenho o endereço 49, o tamanho do bloco, ou seja, quantas palavras que eu tenho por bloco. Tamanho do bloco é 4. E quantas posições que eu tenho na minha cache? Número de slots, número de linhas, né? Linhas. Sei lá, eu tenho 8 linhas na minha cache. Tá bom? Legal. Então vamos tentar entender aqui, ó. Primeiro eu vou lá e pego o endereço e divido pelo tamanho do bloco. O endereço ali é o endereço 49 e eu faço uma divisão inteira pelo tamanho do bloco, que é 4, certo? Então, 49 dividido por 4 dá 12, que é o resto da divisão inteira. O resto da divisão, é o resultado da divisão inteira. Isso, Rafael. Bloco 12. Então aí a gente vai pegar o nosso bloco 12, deixa só eu mudar aqui para o pessoal do YouTube ver. Então eu pego o bloco 12 e vou calcular o slot. Como é que eu calculo o slot? Eu calculo o slot assim, ó, eu pego o bloco, que era o bloco 12, e divido pelo número de slots que eu tenho, ou o número de linhas, que seria a mesma coisa. Então, divido e pego o resto dessa divisão. Divido por 8. O resto da divisão é 4. Certo? Por fim, eu vou calcular a tag do meu endereço. A tag do meu endereço nada mais é do que o meu bloco. O meu bloco é o bloco 12. Aqui eu vou colocar em slot. Aqui é o bloco 12 dividido pelo número de slots que eu tenho, 8. E aqui eu tenho a tag 1 armazenada lá dentro. Certo? Então, internamente, quando a gente desconstrói, a gente divide o endereço em várias daquelas partes, a gente está justamente fazendo esse tipo de cálculo. É importante vocês terem isso em mente, deixa eu voltar para cá, é importante vocês terem isso em mente, porque no trabalho prático 3,
vocês vão justamente utilizar essas ideias para fazer o acesso na memória, tá bom? E aí vocês vão conseguir fazer esse tipo de cálculo de endereço, certo? Gente, ficou alguma dúvida aí de como que a gente faz o acesso à nossa cache? Quais são os passos para fazer o nosso acesso à cache? Comenta aí para mim. Ó, o Arthur tá digitando. Tá claro pro Arthur. Thiago, fala aí, compartilha com a gente. Thiago, Arnaud, tá tranquilo para vocês? Assim? Legal, então. Então, beleza. Uma última coisa que a gente que a gente vai ter que ver, antes de eu mostrar o exemplo prático, por que, que é importante o sistema de memória, por que, que é interessante estudar isso, é, é justamente assim, né? Algumas questões de projeto. A primeira questão é, beleza, a gente já falou que quando a gente tem um conflito de mapeamento na nossa cache, a gente vai ter que decidir. A gente tem um conflito, tem um bloco lá e a gente tem que tirar aquele bloco fora para colocar o nosso bloco lá. Bom, quando o bloco que a gente está querendo utilizar. Quando a gente tem um mapeamento direto, a gente não tem muita escolha. Porque como a gente só tem um bloco por linha, a gente só pode tirar aquele bloco e pronto, acabou. Mas quando a gente tem múltiplos blocos por linha, que é o caso da cache associativa por conjunto e a completamente associativa, a gente tem que decidir se é o primeiro bloco, se é o segundo, se é o terceiro e assim por diante, que a gente vai retirar da nossa cache para colocar o bloco que a gente está querendo utilizar. E aí essa decisão ela é justamente feita com base no algoritmo. Que assim, eu posso ter diferentes políticas que a gente chama. Políticas no sentido de decisão, tá bom, gente? A gente pode ter diferentes políticas de substituição. A gente pode falar assim, beleza, não. Quando eu quiser tirar um bloco, eu vou pegar o bloco que eu tava. Que eu usei ele menos recentemente, né, e escolho ele, porque basicamente, como eu não usei ele recentemente, eu vou lá e uso aquele bloco. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é falar assim, não, beleza. À medida que eu for colocando os blocos na minha cache, eu vou fazendo uma espécie de fila. O primeiro que entra é o primeiro que vai sair. Eu vou escolher para sair. Ou eu posso falar assim, não, esquece isso. Vamos fazer assim, ó. Na hora que tiver que substituir um bloco, joga um dado aí, pega qualquer bloco e substitui ele. E seria o aleatório. É muito importante falar que existem outras políticas de substituição, essas daqui são as clássicas. Isso daí tem um impacto muito grande no desempenho da nossa cache. Porque assim, no desempenho da nossa cache, a gente tem, no outro slide, vai ser o último, que são as métricas, e aí eu vou sumarizar tudo lá, mas isso daí, quando a gente escolhe qual que é o bloco que vai sair para outro bloco entrar, isso é uma decisão muito importante. Porque é justamente a decisão de quais são os dados que você mantém próximo e quais são os dados que você está falando que você quer acessar eles mais rapidamente do que outros. E se você tem uma escolha que ela é muito ruim, ela pode prejudicar muito o desempenho do seu programa e do seu algoritmo. A gente vai ver isso. Mas a questão é a seguinte, você tem diferentes políticas. E uma última palavra sobre as políticas de substituição, vocês vão justamente estudar elas, como que vocês implementam elas na prática, justamente quando vocês forem ver tiverem a disciplina de sistemas operacionais. Porque essas políticas, na verdade, elas, como eu disse, a cache é uma técnica, e a técnica de cache está presente em vários contextos. O contexto do sistema operacional também tem uma cache lá, que é o sistema de memória e tal, de paginação. E aí vocês vão estudar na prática como que esses algoritmos de substituição eles são implementados. Mas por hora a gente fala só que tem essas políticas. A gente grava aqui que elas fazem no alto nível. Tá certo? Tranquilo aí, gente, nas políticas de substituição?
Ok? Vou seguir então. Um último ponto que a gente tem que ver é o seguinte. Beleza. Eu já entendi como é que eu acesso os meus dados na minha cache. Eu já entendi que eventualmente dois blocos de memória eles vão conflitar e vão estar mapeados para o mesmo endereço. E aí eu vou lá e vou ter que escolher alguém para tirar de lá. Mas chega uma pergunta, beleza? Vamos dizer que eu escolhi o bloco 303 para ser substituído, ou seja, eu vou ter que tirar ele da memória cache e colocar ele de volta na minha memória principal. O que acontece se o meu bloco de memória e a gente fez alguma escrita nesse bloco de memória? Ou seja, eu usei uma operação de story word naquele bloco. Acontece o seguinte, que a nossa memória, ela vai estar desatualizada, a nossa memória principal, ela vai estar desatualizada quanto à nossa memória cache. É uma coisa que a gente chama de coerência. Elas não vão estar coerentes em questão de dados. Ou seja, a informação que está armazenada na memória cache vai ser diferente da mesma informação armazenada na memória principal. E a gente tem que atualizar. A gente tem que manter essa coerência. Porque senão fica impossível. Senão nossos programas eles iam se comportar de maneira totalmente aleatória, bizarra. E aí, essa coerência é simples de manter assim, do ponto de vista teórico. É o seguinte, eu vou ter que alguma hora eu vou ter que escrever os meus dados que eu escrevi na minha cache, eu vou ter que escrever eles na minha memória principal, alguma hora. E a hora que eu vou escrever isso é justamente o que a gente chama de política de escrita. Vou deixar aqui uma coisa maior, que eu vou justamente sumarizar ali. Política de escrita. Opa. Porque assim, política de escrita, eu vou justamente escolher quando que eu vou escrever esses blocos. Mas como assim, Pedro? Quando? Vou te falar quando. A primeira ideia é o que a gente chama da política write-through. É assim, toda vez que eu escrever um dado na minha memória cache, o hardware da memória cache, ele vai lá e escreve na memória principal também. Isso é uma coisa. O problema dessa abordagem é a seguinte. Write-through ele tem um problema que é o seguinte. Como toda a escrita na memória, ela implica numa escrita na memória principal, as escritas são mais lentas. Porque eu justamente estou perdendo todo o princípio da localidade. Eu estou não perdendo o princípio da localidade, mas eu estou perdendo a questão da minha hierarquia de memória, porque é como se eu estivesse escrevendo direto na minha memória principal. Certo? Tá, beleza. Então não tem como flexibilizar isso, não? Tem. A gente fala assim, em vez de eu escrever toda hora, eu falo assim, ó. Na hora que eu for substituir o bloco, aquele bloco lá, eu vou verificar. Eu verifico. Se o bloco ele tivesse sido alterado, beleza. Vou lá e escrevo ele de volta. Se não, eu simplesmente descarto. Isso aqui chama o que a gente chama de write back. Ou seja, toda vez... Opa. Perdi a escrita. Isso aí é para... Não. Ixi, perdi. Então, ó, write through. A gente tem escrita lenta. E write back, escrita mais lenta. E a gente tem a outra política que é a write back, que é justamente quando eu for substituir aquele bloco, eu escrevo
ele de volta na minha memória. Mas, tudo tem um mas, né? Escreve aí pra mim. O que vocês acham? 1 ou 2 que é o melhor de todos? Coloca aí pra mim. 2. Rafael, acho que é o 2. Votem aí, pessoal. 1 ou 2? Participem. Não me deixem sozinho. O Vitor, o Arthur tá digitando. 2. 2. O Vitor falou 2, mas depende da situação. Melhor em que aspecto? Eu tô te perguntando, eu tô te perguntando. Dissertem aí, eu quero ouvir a opinião de vocês. Ó, tem gente que fala que é o 2, tem gente que fala que depende da situação. O Vitor e o Arthur falam que depende da situação. Escreva aí, o que é? Qual a situação que depende? Se vocês tiverem microfone, vem para discussão. Ó, o Túlio também acha que é 2. Galera, geral tá achando que é 2. Ô, Vitor e Arthur, vocês conseguem elaborar aí? Ó, o Vitor tá digitando. Elabora aí. Quero realmente ouvir. Gente. Será? Fico ansioso. Tá, o Vitor falou assim: que o 2 você poupa a memória, mas o 1 você salva informações que podem ser necessárias para mais tarde. Tá. O Arthur falou assim: write true garante a integridade dos dados e atende à temporalidade e à espacialidade. Já no write back, agiliza se você não tiver um volume muito grande de dados. Pois é, então, ô Vitor, eu não entendi muito bem ali o que você quis dizer com salvar, poupar a memória, porque assim, talvez fosse memória cache, eu não entendi, assim, o que é importante, eu acho, é que o que o Arthur falou ali, a questão da integridade dos dados, isso é uma palavra-chave. Porque o negócio é o seguinte, quando a gente faz o write true, por mais lento que a gente esteja sendo, a gente está garantindo que a nossa memória principal ela está atualizada em relação à nossa memória cache. Quando a gente faz o write back, justamente para relaxar isso, a gente tem um problema. E assim, tudo funciona maravilha quando o computador está funcionando ali, a arquitetura está funcionando em temperaturas normais, em condições normais. Mas o que acontece, por exemplo, se tem um pico de energia, se a sua memória tem o seu processador ele interrompe a energia ou se o sistema cai. Na verdade, a gente tem um problema de integridade aqui, em falhas. Por quê? Um problema de integridade no sentido de que a gente pode ter perda de dados, perda de dados, perda de dados. Porque justamente, se durante um intervalo que eu não escrevi os meus dados de volta na minha memória que está no nível inferior, o sistema ele falha por algum motivo, a gente pode ter essa perda de dados.
Eu tô falando isso porque, assim, talvez em um processador, assim, esse problema, quando a gente está falando da memória cache do processador, esse problema ele não ocorre tanto. Não ocorre tanto, mas ele pode ocorrer, tá bom, gente? Mas eu não vou entrar em detalhes de onde, em quais situações que ele poderia ocorrer, não. Mas, por exemplo, como a técnica de cache ela pode ser aplicada em outros contextos, vamos trazer para um contexto um pouco mais palpável para entender isso. A cache do seu browser. A cache do seu browser, a gente já falou, ela armazena os objetos que o servidor está utilizando, mas ele armazena no nosso browser, para ficar mais rápido de acessar. Se você, por exemplo, cai a sua conexão, seu computador trava, você vai perder aquela cache. E aí, quando você tiver que entrar de novo no site, talvez o site demore mais para carregar. Sabe quando você vai lá e coloca o seu pendrive no computador, você salva algumas coisas no seu pendrive, você edita uns arquivos do Word, de um trabalho, e na hora de remover o pendrive, você não remove com segurança? E aí, na hora que você vai colocar o pendrive lá de novo, aí ele fala assim, esse pendrive está corrompido. É porque o sistema operacional ele não fez a sincronização, a coerência do buffer que tinha do pendrive, do buffer da memória cache que tinha do pendrive com a cache do seu sistema. E aí você perdeu seus dados. Entendeu? Então, justamente existe esse compromisso entre ter um desempenho mais rápido e garantir uma integridade maior dos seus dados. Ok, gente? Ficou claro aí, Vitor? Ficou claro aí, Arthur? E para os outros que tinham falado dois, conseguem ver? O Matheus está digitando. Legal, Matheus. Ó, então, para resumir, gente, o desempenho da nossa cache, ele depende de vários fatores. Desempenho da cache. Só para vocês saberem que, assim, quando vocês forem comprar um processador, e, gente, eu tô falando sério, tá? Tipo, dependendo do tipo de trabalho que vocês forem ter depois, mais adiante, são conceitos importantes. Você tem que saber qual que é o tipo da cache. Porque, assim, uma coisa é escolher o computador que você vai comprar para disciplina ali. Um computador que custa, sei lá, R$ 3.000, R$ 2.000, né? Um laptop. Outra coisa é quando você estiver trabalhando numa empresa, seu chefe chegar para você e falar, Pedro, eu quero comprar um, um servidor, né? Eu quero montar um servidor, a gente tem R$ 150.000 para gastar. Dinheiro, né? Você tem que saber como que você vai escolher, porque esses parâmetros, a gente vai ver no nosso exemplo que eles influenciam demais. Tá? Então, o desempenho da nossa cache, a gente tem o tamanho dela, você vai ter que olhar, é uma cache 2 megas, beleza. Tá, o tamanho, a estrutura, ou seja, a organização, né? A organização, se ela se ela tem um mapeamento direto, se ela tem um mapeamento associativo, associativo por conjunto e tal. A gente tem que ver qual que é a política de substituição. E a última política, que seria a política de escrita. Tá? Então, todos esses parâmetros aqui, eles influenciam sim no desempenho da cache. Influenciam com certeza. Ok? Isso, toda vez que você for implementar uma cache, você vai ter que olhar esses parâmetros. Se você está escrevendo uma cache, se você trabalha sei lá, na Google, está projetando uma cache do Google Chrome, está querendo melhorar o desempenho da cache do navegador, vai olhar isso, tá bom? Vai olhar isso tudo. E aí a gente fala, tá, beleza, eu já entendi quais são os pontos que mexem no desempenho da nossa cache. Mas como que eu posso medir o desempenho? O que eu meço? Né?
Qual que é a métrica que eu vou medir? A gente vai falar um pouco mais de técnicas de análise de desempenho nas aulas finais do nosso curso, mas aqui a gente vai gastar um tempinho, utilizar um tempo para justamente ver essas questões de métricas de desempenho voltadas para a cache. A primeira métrica do desempenho é o seguinte: a cache, a gente sempre está querendo maximizar, a gente está querendo melhorar assim, o tempo de acesso aos nossos dados. É isso que a gente quer. A cache está lá para reduzir o tempo de acesso. Porque em vez do processador ir lá e buscar os dados lá na memória principal, ele busca na memória cache, que é mais rápida. Né? Então tá. A primeira métrica de todas é o que a gente chama um conceito de cache hit. Ou, em português, é acerto na cache. Acerto. Que é o seguinte: quando a gente tem um cache hit, quer dizer que o dado que a gente queria estava na cache. Então a gente acertou. Pá, acertamos. Ele estava lá. E quando a gente tem e o que a gente quer, na verdade, é ter bastante cache hit. Idealmente, o máximo que a gente conseguir. 100%. E o cache miss é o inverso. É quando eu fui na minha cache e falo, pô, meu dado não está aqui, ele está lá na memória principal. Aí o hardware da cache tem que buscar o hardware o dado da memória principal e colocar na cache. Quando a gente tem isso, a gente tem o que a gente chama de cache miss, que em português é falta na cache. E aí, com base nessas duas métricas bem básicas, né, que são o número de cache hits que você tem e o número de cache misses que você tem, a gente pode calcular o que a gente chama de taxa de acerto, que é justamente a relação entre o número de cache hits e o número total de acessos que você teve no seu programa. O número total de acessos, não é cache hit sobre miss, não, tá? É hit sobre o número total de acessos. Ou seja, lembra do trace da memória? Você pega lá todas as instruções de load word, story word e fala, eu tenho tantos acessos na memória. De todos esses acessos, tantos foram cache hit. Pergunta, né? Pergunta assim, para vocês pensarem. Tem como ter 100% de taxa de acerto? Não. Por que não? Quando você liga o computador, sua cache está vazia. No mínimo, os primeiros dados que forem acessados, eles não vão estar na cache, eles vão gerar faltas na cache, e aí eles vão ter que ser trazidos da memória principal para a memória cache. Tá, mas tem como ser alto? Sim, tem como ser alto. Uma memória cache meia boca, sim, geralmente ela tem 80% taxa de acerto. Uma memória cache, quando você projeta tanto a sua memória cache, mas também você projeta o seu programa, o seu algoritmo, você desenvolve o seu algoritmo para realmente levar em consideração a sua arquitetura, como que a sua memória cache você pode ter taxas de acerto fenomenais, tipo assim, 99%. E isso, a taxa de acerto, ela tem uma relação com o tempo, porque quanto mais acerto você tem na sua cache, quer dizer que mais rápido você está acessando aqueles dados, quer dizer que seu programa vai executar mais rápido, certo? Gente, vocês conseguem visualizar essas duas métricas? Elabora aí as perguntas para mim, por favor. Eu vou fazer o seguinte, quando vocês elaboram as perguntas aqui, eu vou parar de gravar, que agora eu vou mover para o exemplo prático, né? Nosso. Na verdade, eu não vou parar de gravar, não. Eu vou parar. Não sei, eu não lembro. Não, eu vou continuar gravando. Eu vou dar um exemplo e aí todo mundo no YouTube pode ver. Quando eu vou pegar um exemplo aqui, dá uma olhada aí, digita aí as perguntas que aí eu volto, tá bom? Mas aí eu vou fechar o slide agora. Tá tranquilo? Se estiver tranquilo também fala aí, porque aí eu tenho feedback de vocês. Então tá. Vou
aproveitar aqui. Opa. Gente, o código que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um código que, na verdade, eu criei no repositório. Eu criei um repositório lá na minha conta do GitHub. E eu acho que eu compartilhei eles com vocês. Se eu não tiver colocado o link ali no Canvas, eu estou até olhando agora no Canvas aqui se tá. Não, eu tenho que colocar o link ali para vocês. Mas eu vou mandar o link aí no chat e depois eu vou mandar o link ali para vocês. Então, vocês podem pegar aí, ó. É esse repositório no GitHub, chama Playground. Vou colocar ali nas notas compartilhadas, quem quiser acessar, tá bom? E eu vou subir no Canvas depois. Na turma da noite eu já fiz isso. Basicamente, quem quiser olhar aí, acompanhar o código, eu vou colocar eu vou usar esse repositório aí para colocar os exemplos de código que eu for desenvolvendo, várias disciplinas assim. A ideia é compartilhar com vocês algumas coisas interessantes, tá bom? Então, não sei se vocês estão vendo aí a minha tela, estão vendo? Vê se tá, me fala aí se está grande o suficiente. Legal. Então, eu vou abrir aqui o programa. Seguinte, antes eu vou ter que fazer alguma questão aqui com vocês. Me fala o seguinte, quem aí conhece o algoritmo de multiplicação de matrizes? Coloca aí no chat, só para eu acompanhar. Alguém lembra de como é que funciona a multiplicação de matrizes da escola? Pode só colocar assim, lembro. Diz aí, lembro. Ninguém lembra? Todo mundo. Vocês já fizeram álgebra linear aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Ixi. Ótimo. Guilherme está aí com a gente. Tá, o Guilherme ele não lembra como que funciona a multiplicação de matrizes. Beleza, Guilherme. Ó, a Laura lembra um pouquinho. Beleza. Ó, vou lembrar vocês aqui. Né? A multiplicação de matrizes, ela funcionava assim. Eu tinha uma matriz. Eu vou usar aqui o... Vamos dizer que eu tenho uma matriz A. Ela é uma matriz assim, ó. 1, 1, 1, 1. E aí eu tenho uma matriz B, que é 2, 2, 2, 2. Vou fazer com matrizes quadradas, tá bom? De ordem pequena. A minha matriz C, eu vou justamente fazer o seguinte. Eu vou multiplicar elemento a elemento da linha com o elemento ao elemento da coluna. A vezes B é assim, ó. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Né? Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar todos os elementos da primeira linha e multiplicar por todos os elementos da segunda linha, e isso vai ser o primeiro elemento de todos. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 2 mais 2 vezes 2. Isso é o nosso primeiro elemento. E aí a gente faz o segundo elemento, que é todos os elementos da primeira linha com a segunda coluna da nossa matriz 2. Então é 1 vezes 2
Continua sendo 1 vezes 2. Eu vou colocar aqui 4 e 4, para ficar fácil. 4 e 4. 1 vezes 4 mais 2 vezes 4. Certo? Depois a gente vai passar para a segunda linha da nossa matriz, que seria 3 e 4. Aí a gente multiplica 3 e 4 com 2 e 4. 3 vezes 3 vezes 4 mais 4 vezes 4. Por fim, não, 1 vezes 2, né? Desculpa. 1 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4 com 2 vezes 4. E 3 vezes 4 com 2 vezes 4. Acabei me embolando aqui. 2 e 4. 2 e 4. E aqui 3 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 2. 3 vezes 4 vezes 2 vezes 4. Isso. Ok? Vamos ver aqui se está certo. 1 vezes 1. 1 vezes 2. 1 vezes 2 e 2 vezes 4. 1 vezes 2, 2 vezes 4. Depois eu passo para a próxima linha. 3 vezes 2, 3 e 4 vezes 4. Isso. Aí depois 3 vezes 2 e 3 vezes 4. Isso, tá certo. Tá bom? Muito bem. E aí a gente tem a nossa matriz resultante. Tá bom, gente? Eu só fiz uma revisão aqui rapidinho, tá? Aqui. Então o negócio é o seguinte. O primeiro algoritmo é esse algoritmo aqui, que eu faço justamente, eu vou percorrendo a linha de cada matriz e somando a linha de cada matriz e fazendo a multiplicação igual a gente acabou de ver ali no quadro, tá bom? Quadro. Onde a gente percorre as linhas da matriz e a gente percorre as colunas da matriz fazendo essa multiplicação, tá certo? Lembrando um pouco de como que a memória ela é organizada, a gente tem a seguinte. Lembra que a memória ela é organizada assim, ó. Vamos dizer que eu tenho um array. A gente já viu isso lá na nossa aula prática, na aula teórica, que era assim, ó. O elemento A0, vamos falar, ele está no endereço, sei lá, 48. Né? O elemento A1, ele fica no elemento 52, porque a gente soma 4. O elemento A2, a gente está no 52 mais 4, 56, e assim por diante. Então, quer dizer o seguinte, quando a gente faz acesso à nossa linha, né, da nossa matriz, talvez a gente acesse ela em ordem, ou não, a gente pode acessar, se a gente mudar essa estrutura, a gente pode ter que ficar saltando. Porque se o elemento A0 ele tiver armazenado, o elemento A1 ele não tiver armazenado próximo do elemento A0, quando a gente for fazer multiplicação, a gente vai ficar saltando. Tá? O importante aqui, que eu quero, então, já que não muita gente lembra do código, e assim, eu sugiro vocês darem uma estudada, assim, depois, tentar pegar esse código aí. Foi um código que eu demorei um tempo para preparar e eu achei que ia ser legal para vocês, para motivar vocês, tá bom? Aqui, então, a gente tem o seguinte. Esse primeiro algoritmo, ele é o algoritmo lápis-papel, onde a gente tem um acesso, vamos falar assim, mais saltitante assim na nossa memória, bom? Porque justamente a gente não está respeitando esse padrão de acesso linear que a nossa memória é organizada. O outro algoritmo aqui, ó, a diferença dos dois algoritmos é a seguinte. Aqui eu inverti, ó. Aqui nesse algoritmo, no algoritmo eu faço J
I, ou seja, eu percorro a coluna, todos os elementos de uma mesma linha e depois percorro todos os elementos de uma mesma coluna. Aqui eu inverti. Aqui primeiro eu percorro linha a linha na minha matriz e depois eu percorro as colunas depois, entendeu? Eu inverti. É só eu troquei esse for, a ordem dos meus fors. Mas o algoritmo ele continua o mesmo. O grande ponto aqui é que assim, esse cara aqui, por mais que ele esteja parecido com o algoritmo que a gente aprende na escola, na hora de acessar a memória, ele está pulando na memória o tempo todo. Sendo que o algoritmo 2, ele não pula tanto na memória. Aí eu quero saber para vocês. Comenta aí para mim. Quem acha que isso não faz diferença nenhuma? Quem acha que faz muita diferença? E quem acha que faz muita diferença, fala para mim qual que vai ser o melhor. 1 ou 2? Coloque aí. 1 ou 2 no chat para mim. Coloca, não faz diferença. Pode colocar 0, não faz diferença. 1, faz um pouco de diferença. Um faz. O 1 é melhor e o 2 é o melhor. 1 é o melhor. 2 é melhor. Tu ficou assim. É 1 ou 2, Arthur? O Arthur tá digitando, tá pensando. Isso. Isso. Ó. Ah, tá. Entendi. Ó, o Arthur tá falando uns conceitos aí, gente, que é bem interessante. O Arthur falou assim que talvez faça um pouco de diferença, mas o 2 ele acha que vai ser melhor que o 1, ele acha. E o 2 ele vai ser melhor por causa do princípio da localidade espacial. Fazer tudo de forma mais concisa e próxima é mais rápido. Essa que é a ideia. O que a gente está querendo ver aqui, eu não estou muito preocupado se vocês entendem o algoritmo ou não, mas o seguinte, entendem o algoritmo de multiplicação, mas um algoritmo, ele está, vou falar assim, acessando a memória bonitinho, e o outro ele está pulando o tempo inteiro. Então, na teoria, a teoria que a gente estudou é que o 2 ele vai ser um pouco melhor. O segundo algoritmo ele vai ser um pouco melhor. Eu quero mostrar isso para vocês e ver se isso na prática acontece mesmo. Gente, a nossa aula eu vou continuar gravando. Sintam-se à vontade para sair, tá bom? Só porque eu quero mostrar esse exemplo antes da gente terminar. Então aqui eu tenho justamente... Eu vou gastar no máximo mais 5 minutos, tá, gente? Eu tenho justamente esses dois algoritmos aqui, que eu chamei de cache. Eu vou comentar esse algoritmo aqui antes. Peraí. Então tá. O primeiro algoritmo que eu vou rodar é justamente o que eu chamei de cache unaware, que é o cara que não está conhecendo a cache. E o segundo algoritmo ele tem essa noção que a cache existe. E aí ele muda, ele faz um acesso mais conciso na memória. Então vamos ver na prática o que acontece. Eu vou pedir para esse programa fazer uma multiplicação de matrizes aqui. Então eu vou compilar o meu programa. Eu compilei meu programa usando make. Quem quiser tem acesso ao meu repositório, pode ver como é que eu fiz as regrinhas de make. E eu vou executar aqui o meu programa usando essas duas matrizes. Ele está multiplicando aí matrizes de 512 por 512, ou seja, é uma duas matrizes quadradas relativamente grandes. O meu processador é um processador Intel, e aí ele vai mostrar o tempo de execução de cada uma das matrizes. O primeiro algoritmo, que ele é um algoritmo mais bobinho, ele gastou 32 mil microsegundos.
Então, esse é o primeiro. E o algoritmo? Eu só inverti as linhas, ele gastou 26 mil microsegundos. Isso aqui, gente, não é o resultado para uma execução só não, tá? Eu fiz várias execuções aí e peguei a média. Pra vocês verem, se a gente fizer 32, se a gente computar aqui, 26 sobre 32, a gente tem uma redução no tempo de execução de quase 20%. Só porque eu troquei. Só porque eu falei assim, não, tem que projetar um algoritmo melhor. Quem acha isso loucura? Isso aqui não é só não é só pro meu processador não, tá, gente? Isso aqui vale para os seus programas. Várias horas de vocês projetarem os algoritmos, dependendo do jeito que vocês projetam, pode ter um desempenho pior ou melhor. O meu mestrado é nessas coisas de análise de desempenho. Isso faz diferença demais. Agora, eu só quero mostrar para vocês que é o seguinte, isso é só um algoritmo que, assim, a gente fez, assim, na hora, trocou poucas coisas. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar um outro algoritmo para vocês, que é justamente o algoritmo que ele foi um pouquinho modificado para, além dele só levar em consideração que a memória é linear, tá bom? Ela levar em consideração assim, eu não tenho um número de... O bloco, ele não tem um tamanho na minha memória cache. Eu posso falar assim, se eu conheço quantos blocos que tem, quantas palavras que tem por bloco ou por linha da minha cache, quantos blocos eu tenho por linha, eu posso fazer coisas mais interessantes, eu posso melhorar ainda mais o meu algoritmo. Esse terceiro algoritmo que eu quero mostrar aqui é o que a gente chama de algoritmo cache oblivious. Depois, quem tiver mais interesse de estudar algoritmo cache oblivious e tal, eu posso passar umas referências. Olha só, esse algoritmo, o algoritmo 3, ele faz a mesma multiplicação de matrizes, só que ele faz usando o que a gente chama de conhecimento total na cache, vamos falar assim. Porque ele leva em consideração o tamanho do bloco da nossa cache. O tamanho do bloco, qual que é o tamanho da linha da nossa cache. E aí ele faz multiplicações usando esses blocos, esses tamanhos de bloco em consideração. Gente, vou mostrar para vocês qual que é a redução no desempenho que a gente tem quando roda esse algoritmo aqui. Tá? Eu vou compilar aqui o meu programa. Ele compilou. E aí agora eu vou executar o mesmo programa com os 3 exemplos. Tá? Então eu vou reexecutar o de 512, multiplicação de 512. O primeiro resultado deve estar da próxima ali do cara. 32, vamos ver. Demorando. Demorou um pouco mais, 53. Vamos ver o segundo algoritmo agora, 13. Olha a diferença, gente. O que vocês acham aqui, ó? Primeiro, cara, eu gastei 53 mil. E no algoritmo cache Oblivious eu fiz 6 mil. Quase 10 vezes mais rápido. 9 vezes mais rápido. Muito louco, né? Algoritmos cache Oblivious, eles têm aplicabilidade em vários lugares. Ele tem vários algoritmos cache Oblivious que você pode escrever. E outra, aqui eu nem estou levando em consideração que o meu computador é um Intel 7, não sei o que e tal. Eu poderia fazer muitas outras otimizações só de memória e iam dar muita diferença. Então, isso daí que vai fazer a diferença se você vai ser um bom profissional ou um profissional mediano, porque a arquitetura de computadores tem aplicabilidade na prática. O seu programa ele pode ser mais lento ou não. Tá? Eu devo trazer algumas questões aí de técnicas de desempenho que eu conheço bastante para a nossa aula de técnicas de desempenho. E vai ser uma aula mais prática
também, pra gente treinar isso, tá bom? Vou parar aqui a gravação.